E espero que vocês estejam vendo aí o exercício que a gente discutiu, né, que eu chamei de o enigma do poço do Califa. Então, só para lembrar rapidamente, antes de fazer uma discussão da resolução, nós temos aqui, né, aquele diagrama que eu apresentei para vocês. Então, a ideia é que você tem duas pedras de referência e você vai partir de uma árvore, que é essa coisinha aqui. Você vai andar uma distância, por exemplo, da árvore até essa pedra pontuda, vai dobrar 1/4 de volta, 90 graus à direita, e andar a mesma distância que você tinha andado da árvore até a pedra. Você para nesse ponto azul, marca ele, depois você faz uma coisa muito parecida, sai da árvore, vai para outra pedra arredondada, e agora você dobra à esquerda, e anda de novo a mesma distância que você tinha andado da árvore até a pedra redonda, você anda até esse novo ponto de referência azul, e depois você pega o ponto médio, que é onde tem esse xizinho vermelho aqui, tá? E a coisa bacana desse problema é que, talvez de maneira um pouco surpreendente, a posição do X vermelho, que é onde estaria o poço secreto do califa, independe da posição da árvore. Então, se você chegar a esse local e você não vê a árvore, mas você tiver alguma noção de geometria, você pode descobrir o poço mesmo sem saber onde está a árvore, tá bom? E então vamos tentar provar isso usando geometria analítica, tá? Então o que nós vamos fazer é colocar essa situação aí num plano e vamos escolher um sistema de coordenadas e tentar calcular onde estaria esse pontinho vermelho. Então, cada posição aqui das pedras vai ser um ponto do plano e a posição da árvore vai ser um outro ponto do plano. E a ideia é fazer umas continhas, algumas considerações e ver que a posição do X só vai depender da posição das pedras e não da posição da árvore, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui para o meu bloco de notas. Tem que mudar aqui a tela. Só um momentinho. Eu acho que nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Tá. Então, vamos ver se a gente consegue fazer, né? Então, eu vou discutir esse exemplo para começar a aula. Ops. Um pouquinho mais grosso aqui. Então, esse enigma do poço do califa. Tá, então, a gente tem a liberdade de escolher o nosso sistema de coordenadas da maneira que for mais conveniente. Eu vou fazer uma escolha aqui, não sei se ela é a melhor, mas vamos ver se vocês concordam ou não que pode ser uma boa escolha. Então, vamos imaginar que eu escolhi meus eixos cartesianos, vamos dizer x e y, tá? E de forma que a origem do sistema está no ponto médio entre as duas pedras, tá? Então eu vou ter aqui, ó, eu vou chamar aqui de P1, um ponto do plano, P2, um outro ponto do plano, e a pedra, eu não sei onde é que ela está, eu vou chamar aqui de ponto P3, tá certo? Então, desculpa, a árvore. Então P3 é como se fosse a árvore, e P1 e P2 as pedras, tá bom?
Então, eu vou colocar aqui coordenadas, por exemplo, P1, eu vou dizer que é um número real menos C, aqui C positivo, tá? P2, C, 0. E P3 está em qualquer lugar, então eu vou botar aqui coordenadas A e B. Tá? Então, agora a ideia é tentar calcular, seguindo as regras lá do califa, onde que estaria o lugar para cavar, né? Então, eu vou tentar fazer isso com geometria analítica, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou só lembrar aqui, né? Por exemplo, se a árvore está aqui no P3, eu teria que, vou botar aqui, andar em linha reta. Pensem que isso é uma linha reta, tá? Até o P1 e dobrar à direita, né? Andar a mesma distância agora que eu acabei de andar, depois esse giro de 90 graus, né? Então, eu faria algo mais ou menos assim, tá? Então, a pergunta é, como é que eu calculo esse ponto, né? Porque se eu conseguir calcular esse ponto, eu faço uma coisa parecida aqui, andando de P3 até P2, girando, e aí depois eu tiro o ponto médio, né? Eu calculo o ponto médio. Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz, como é que a gente determina esse pontinho aqui? Então, eu primeiro queria só, antes de fazer a conta, esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? De certa forma, por exemplo, se o P1 tivesse aqui na origem, tá? É como se, aí eu teria o segmento de P3 até P1, supondo que o P1 está na origem, e aí eu teria que girar esse ponto 90 graus, tá? Girar ele 90 graus com relação à origem. Aqui tem uma nuance, que é uma sutileza, que eu tenho que girar o P3 não com relação à origem, mas com relação ao P1 que não está na origem, tá? Então, antes de resolver, deixa eu fazer uma observação sobre rotação com relação à origem. Quando eu falo origem, né, origem é uma abreviação para a origem do sistema de coordenadas, que é o ponto 00, tá? Quando eu falar origem, estou me referindo a esse ponto, tá? Então, vamos só, não sei se vocês viram isso na escola, mas vamos pensar assim, ó, você tem aqui, vamos dizer que eu tenho aqui um ponto de coordenadas x1, x1, y1, tá bom? E eu quero girar ele 90 graus, então eu poderia girar no sentido anti-horário ou no horário. Eu vou fazer um desenho aqui como se fosse anti-horário, tá? Então, estou aqui. E aí, vamos supor que aqui esse ângulo é 90 graus, tá? E vamos colocar aqui coordenadas x2, y2 para esse ponto, tá? Então, o meu probleminha aqui é, dado o ponto de coordenadas x1 e y1, determinar as coordenadas do ponto rodado aí, que seriam x2 e y2. Como é que eu faço isso, tá? Então, a gente pode ver o seguinte, para você passar do x1, y1 para o ponto rodado, né? O x2, y2, você faz algo que é fácil até de lembrar, né? Você troca a posição do x1 e do y1, então, aqui, e troca o sinal aqui da primeira entrada. Então, vai ficar assim, menos y1 x1, tá? Mas assim, eu não quero que ninguém decore isso, vamos tentar entender por que isso aqui funciona, tá? Bom, uma maneira é você
por exemplo, você poderia pensar assim, olha, vamos imaginar aqui, ó, um triângulo cujos vértices são a origem e os pontos, o ponto que foi dado e o ponto rodado, tá? E aí você pode aplicar o teorema de Pitágoras, né, para esse triângulo retângulo. O que que acontece, tá? Então, a soma dos quadrados dos catetos, tá, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente sabe como calcular a distância entre pontos, né? Então, a distância o comprimento desse segmento é a distância entre os pontos, tá bom? Então, eu teria, por exemplo, para esse cateto aqui, tá, que termina no ponto de coordenadas x2 e y2, eu teria o comprimento desse cateto ao quadrado seria simplesmente a soma dos quadrados das coordenadas desse ponto aí, x2 e y2. Isso é o quadrado de um cateto. O quadrado do outro cateto seria mais aqui, de novo, a soma dos quadrados das coordenadas, tá? E o quadrado da hipotenusa, eu teria que fazer a distância entre esses dois pontos, né? Então, a distância entre dois pontos seria x2, a distância ao quadrado, perdão, seria x2 menos x1 ao quadrado e y2 menos y1 ao quadrado, tá certo? Agora, esse lado direito aqui, ó, se a gente desenvolver ele, vai aparecer x2 ao quadrado menos 2x1 x2 mais x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado menos 2y1 y2 mais y1 ao quadrado, tá? Então, se a gente olha aqui para esse lado esquerdo e o lado direito, tem um cancelamento, por exemplo, desse x2 ao quadrado aqui, com esse x2 ao quadrado aqui, né? Esse cara aqui com esse cara aqui, esse e esse, respectivamente, com esses dois aqui. Então, essa igualdade vale se somente se você tiver, tem um menos 2 aqui, que você pode botar em evidência, então, mas, e depois tirar, né, fica com isso aqui, né, x1 vezes x2 mais y1 y2 é igual a zero, tá? Então, as coordenadas que eu estou buscando, x2 e y2, elas têm que satisfazer essa equação. Tudo bem? Ela tem que satisfazer essa equação, mas como eu fiz aqui um giro, né? Então, ó, olha só, eu peguei esse segmento aqui e rodei ele 90 graus. Então, a distância do ponto de coordenadas x1, y1 à origem é igual à distância do ponto de coordenadas x2 e y2 à origem, tá? Porque eu fiz uma rotação, é como se você tivesse um círculo centrado na origem e esses dois pontos pertencem ao mesmo círculo, tá? Então, eu tenho ainda uma outra equação que seria x1 ao quadrado mais y ao quadrado, que é a distância ao quadrado do ponto até a origem, é igual à distância ao quadrado do ponto girado até a origem, né? Então, eu tenho essa outra equação. Tá? Então, eu estou buscando um par de números, x2 e y2, que satisfaçam essas duas equações. Tá? Então, assim, por exemplo, a gente pode pensar assim, uma maneira, né? Se, por exemplo, x1 for diferente de zero, né? Geralmente, em matemática, quando você assume que uma coisa é diferente de zero, é porque você quer dividir por essa coisa, tá bom? Então, eu posso usar essa equação, por exemplo, essa aqui eu vou chamar de 1, essa aqui de 2. Da equação 1, né? Eu posso botar o x2, por exemplo, como uma função do y1 e y2 do x1. Então, o x2 vai ser menos y1, y2 dividido por x1.
tá? É só você passar o y1 e y2 para o outro lado, com o sinal, e depois passar dividindo o x1, tá? Então, você tem isso aqui, aí você pode substituir essa expressão do x2 na equação 2, né? E o que que acontece? Então, do lado esquerdo eu vou manter como está, e aqui do lado direito, em vez de x2, eu vou escrever isso aqui e já vou elevar ao quadrado, né? Então vai ficar y ao quadrado, y2 ao quadrado, dividido por x1 ao quadrado, mais y2 ao quadrado. Aí eu posso botar todo mundo no mesmo denominador aqui, né? E fatorar o y2 ao quadrado, porque aqui tem y2 ao quadrado aqui também, né? Então, vamos ver se vocês concordam assistindo o vídeo, né? Porque não é ao vivo, mas enfim, vamos lá. É y2 ao quadrado sobre x1 ao quadrado. Aqui vai ficar y1 ao quadrado mais x1 ao quadrado, tá bom? Então aqui, ó, o x1 ao quadrado mais y ao quadrado aparece dos dois lados, é diferente de zero. Então daqui eu tiro que o y2 ao quadrado, certo? Tem que ser igual ao x1 ao quadrado. Então isso aqui quer dizer que o y2 tem duas opções, né? Porque tem um quadrado aqui, então o y2 tem que ser mais ou menos o x1, tá? E se o y2 for, por exemplo, mais x1, aí você pode ver que o x2, né? O x2 vai ser menos y1, tá? Então você tem duas soluções. Então tem duas soluções. Duas soluções. Então uma solução vai ser aqui para o x2, y2, pode ser uma é o x2 sendo desculpa, o y2 sendo o x1, tá? E aí o x2 vai ser menos y1. Ou a outra solução é você ter o par x2, y2 sendo y1 e menos x1, tá? Então você tem duas soluções. Geometricamente, uma solução você está girando, por exemplo, como está nesse desenho aqui, né? Pode ver que ó, nesse desenho aqui o x1 e o y são positivos, né? Estão no primeiro quadrante. E aqui o ponto de coordenadas x2 e y2, a coordenada x é negativa, né? Porque eu estou nesse quadrante aqui. Então, é como se o x2 aqui vai ser menos y1. Tá? Então, quando você escolher essa primeira solução aqui, essa aqui é um giro no sentido anti-horário. A gente chama, tá? E aqui você tem o sentido, você girou 90 graus no sentido horário. Tudo bem? Então agora a gente já sabe girar no sentido anti-horário e no sentido horário. E em relação à direita e esquerda, que é como a gente estava conversando sobre o enigma, né? No sentido anti-horário, é como se você estivesse olhando de um helicóptero, de um drone de cima, você está girando para a direita, né? Certo? E quando for horário é para a esquerda. Então, aqui, espero que eu não me confunda com esse negócio. À direita. E aqui você está girando à esquerda. Tá bom?
Ok. Então agora acho que a gente pode voltar lá para o problema do poço, né, e fazer essa continha. Então vamos lá. Então como eu tinha feito aqui, rapidinho eu refaço. Aqui eu tenho um ponto de coordenadas menos C0, aqui é C0, e eu tenho um outro ponto aqui que eu não sei, vou botar aqui, AB. Esse eu chamei de P1, esse eu chamei de P2, e esse aqui de P3. Tá? Tudo bem. Então agora vamos tentar fazer a continha. Ó. Como é que eu faço para calcular essa primeira etapa das instruções aí do califa, né? Ops, desculpa que não está indo muito reto aqui, tá? Mas então basicamente eu tenho que andar do P3 aqui até o P1, girar 90 graus para a direita e andar a mesma distância aqui, eu chego nesse ponto. Então quais são as coordenadas desse ponto aqui, né? Então eu vou pensar assim, ó, eu vou pensar que, por exemplo, eu poderia, a ideia é fazer uma translação, primeiro, a ideia é fazer uma translação, tá, desse segmento aqui pontilhado, ligando o P1 e o P3, para que uma das extremidades desse segmento, depois que eu transladar, caia aqui na origem, tá? Aí eu uso a formulinha que eu acabei de discutir com vocês, faço o giro e depois eu translado de volta, tá? Então eu translado para a origem, giro, depois translado de volta para chegar nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, deixa eu ver, vamos ver se a gente faz essa translação. Ó. Então, eu estou aqui com o ponto, tem duas maneiras que eu posso fazer isso, né? Então, como é que transladar, né, é equivalente a somar os pontos, tá? Você pode chamar esses pontos de pontos ou de vetores, tá? Mas é basicamente isso que a gente faz. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Então, deixa eu botar assim, primeiro passo, nós fazemos uma translação geometricamente. Depois, segundo passo, uma rotação. E no terceiro passo, é uma nova translação. Uma nova translação. Tá, então, vamos ver se vocês concordam, né? Eu vou pegar o ponto, por exemplo, eu vou fazer o ponto, pegar P3, né? P3, que tem coordenadas AB. Aí eu vou calcular o P3 menos P1. O que quer dizer um ponto menos o outro? É só eu fazer a subtração das coordenadas, tá? Então, como o P1 é o menos C0, isso vai dar A, né? Aí eu tenho menos, esse menos aqui com o menos da coordenada vai dar A mais C, e a segunda coordenada do P1 é 0, então aqui vai dar, na segunda coordenada dessa diferença, vai dar B aqui. Tudo bem? E aí, essa foi a primeira etapa, tá bom? Então, deixa eu só para ficar claro, tá? Quer dizer, para tentar ficar claro, o que eu fiz foi pegar esse segmento pontilhado aqui e transladar ele, assim, mais ou menos, tá? Agora eu vou girar 90 graus esse segmento, eu vou pegar esse pontinho aqui, que corresponde a esse camarada aqui, né? E vou girar, né?
90 graus. E depois eu vou transladar de volta para chegar no final. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Então vamos lá. A rotação, eu vou passar desse ponto aqui, eu estou girando no sentido anti-horário, né? Estou girando no sentido anti-horário. Então vou passar aqui desse ponto aqui, eu vou trocar a ordem aqui e trocar o sinal da primeira coordenada aqui. Então vai dar menos B, né? E aqui vai dar A mais C, tá? E agora eu tenho que transladar de volta, né? Então, agora eu tenho que transladar de volta. Aqui eu subtraí P1, agora eu vou somar P1, né? Então o P1 tem coordenadas menos C0, aí eu tenho então menos B, menos C, A mais C. Então, note que o que eu fiz, né? Eu somei as coordenadas do P1. Como a coordenada é menos C, apareceu esse menos C aqui. Como tem um zero aqui, ficou A mais C, tá? Bom, então essas seriam as coordenadas, menos B, menos C na primeira entrada e A mais C na segunda, desse pontinho que eu estou tentando desenhar aqui, esse camarada aqui, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa para o outro ponto, né? Para pegar o outro ponto de referência. Como que eu faço isso? É o mesmo procedimento com dois detalhes, né? Quais são os detalhes? Essa translação que envolveu o P1, tá? Agora, como eu vou tratar do outro ponto aqui, vai trocar P1 por P2. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu girei no sentido anti-horário e agora eu vou girar no sentido horário, tá? Então, aquela troca de sinal não vai ser na primeira coordenada, vai ser na segunda. Então, ó, eu vou partir agora de novo do ponto AB, tá? Aí, agora eu vou considerar o ponto P3 menos P2, tá certo? Então, isso vai dar quanto? Vai dar, o P3 é o mesmo, né, que é o ponto AB, aqui é o P3. E, então, a diferença é que vai ser, em vez de C aqui que aparece, né, vai ser menos C. Então, vai ser A menos C, B, tá? Agora eu vou passar para rotação, fazer essa rotação. Então, como agora eu estou girando no outro sentido, vai ficar B, tá? E aqui, quem está na segunda entrada vai para a primeira e a primeira entrada vai para a segunda com a troca de sinal. Então, vai ficar menos A mais C, certo? E, finalmente, eu tenho que eu subtrair P2 aqui na primeira etapa, agora eu tenho que somar P2, né? Então, aqui tem uma nova translação. E como o P2 é o ponto de coordenada C0, eu tenho que somar C na primeira entrada. Então, vai ficar B mais C. E na segunda entrada eu não faço nada porque eu estou somando zero, né? Porta batendo. Pronto. Espero que eu não tenha errado o sinal. Então, ó, eu vou resumindo aqui, ó, se eu chamar esse ponto aqui, vamos dizer, de Q1, tá? Esse ponto que eu calculei primeiro, o ponto de referência, e o outro de Q2. Então, o ponto, vamos dizer, o ponto médio seria a média aqui do Q1 mais Q2, tá? Isso quer dizer o quê, né? Que eu tenho que somar as coordenadas dos dois pontos, a primeira e a segunda, e dividir essas somas aí por 2, né? Então, quanto que dá isso aqui, né? O Q1 está lá em cima, né? Deixa eu botar, o Q1 é menos B menos C, vou botar aqui menos B menos C, e na segunda entrada é A mais C, né? Então, A mais C.
Então, o que acontece? Ó, quando eu pego e somo a primeira coordenada do Q2 com a primeira coordenada do Q1, cancela, né? Porque é B mais C e menos B menos C. Então, aqui vai dar, a primeira coordenada aqui vai dar 0, e a segunda coordenada ó, tem menos A mais C e A mais C. Então, o menos A e o A cancelo, fica 2C. Como eu estou tirando o ponto médio, eu divido por 2, então vai ficar 0C. Então, aí a gente fez as continhas com os detalhes e viu que o A e o B, que a gente começou, foram irrelevantes para o resultado final. Tá? Então, basicamente, você poderia pensar assim, olha, você tem um ponto aqui, a pedra 1, a pedra 2, né? Você pode, por exemplo, tá aqui, nós temos uma distância C aqui, então essas distâncias são iguais aqui, né? Que é C, C e C, em distância, tá? Então, essa é uma maneira de olhar para esse problema. Talvez vocês podem ter pensado de outra maneira, é tão válida quanto, tá? Espero que essa aí tenha ficado clara. E qualquer coisa vocês me perguntem depois no nosso encontro síncrono, tudo bem? Então aqui, ó, aproveitando esse exemplo, eu vou introduzir agora uma ferramenta para medir ângulos, comprimentos. Uma ferramenta em que sentido, né? Então, aqui nesse exemplo, ó, nós vimos que, deixa eu voltar aqui, logo no comecinho, se eu quero saber, né, se eu tenho dois pontos aqui, né, e vamos dizer que eu pense em duas flechinhas aqui, ó, e eu quero medir o ângulo entre essas flechinhas, tá? As flechinhas se encontram aqui na origem, quero medir esse ângulo, tá? No caso aqui, a condição para esse ângulo ser reto foi que uma certa quantidade, essa quantidade aqui, ó, fosse nula, tá? A gente observa isso pelo Teorema de Pitágoras. Mas essa quantidade aqui é se você pegar dois pontos arbitrários, um de coordenadas x1, y1, outro de coordenadas x2, y2, o que que acontece? Você pode calcular esse número. Qual é o significado geométrico, né? Quando é zero, parece que quer dizer que se você imaginar essas flechinhas, que essas flechinhas são ortogonais, tá? Ou se você quisesse, as retas passando pela origem por esses pontos são retas que formam um ângulo reto, tá? São ortogonais. Mas e se você pegar dois pontos e calcular esse lado esquerdo aqui e não der zero? O que quer dizer esse lado? O que quer dizer essa quantidade? Tá bom? Então é isso que eu queria discutir com vocês agora. Vamos lá. Então isso aqui é usualmente chamado de produto interno. Tá? Lá na frente, no curso de álgebra linear, vocês vão ver uma noção generalizada aí do que é um produto interno. Mas eu vou manter esse nome, embora lá na frente o significado desse nome vai ser generalizado, tá bom? Então eu vou definir aqui o que vem a ser o produto interno e tentar interpretar geometricamente. Então eu vou pegar assim, ó, vamos pensar que foram dados aqui dois elementos do R2, tá? Então, um vai ter coordenadas o 1, o 2, e o outro V vai ter coordenadas V1, V2, tá? Então, nós definimos a gente chama de produto interno de U com V, e aí tem algumas notações que competem entre si no mundo das ciências exatas, né? Eu vou usar
a notação mais comum para os matemáticos. Deixa eu botar aqui, ó. Vai ser como se fosse um sinal de menor ou igual, né? Ou menor, assim, alguma coisa assim. Menor ou maior, dependendo de quem você, de que lado você fica aí. Então, mas vai ser assim, então você lê assim, né? Produto interno de U com V. Então, por definição, isso vai ser um número, tá? U1 vezes V1 mais U2 vezes V2, tá? Então, notem que é o mesmo tipo de produto mudando as letras, né, que eu tinha lá em cima, né? Eu quero saber o que que significa geometricamente isso aqui, tá? E a gente vai ver que isso tem a ver com o ângulo. Isso aqui a gente vai ter a ver com o ângulo dessas flechinhas aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Eu pensei que eu tinha trocado de cor, não troquei. Você imagina duas flechinhas com uma extremidade comum aqui na origem, e aqui as coordenadas, tá? Seria, por exemplo, o 2 e V1, V2, tá? Então, tem esse ângulo aqui, ó. A gente pode imaginar o ângulo, vou chamar de θ, tá? Tem esse ângulo. Esse número aqui tem a ver com o ângulo formado aqui por esses vetores, vou chamar de vetores, e também tem a ver com o tamanho dos vetores, tá? Vamos ver daqui a pouquinho a interpretação geométrica. Antes, eu queria só fazer algumas observações, né? Observações sobre as propriedades do produto interno. Então, ó, ali em cima tem a definição, então eu acho que são bem tranquilos, tá? Por exemplo, se eu troco a ordem do U e V aqui, não muda nada, né? Tá? Então aqui, ó, aqui à esquerda eu tenho o U e à direita eu tenho o V, né? Pense assim nesse símbolo como se fosse assim, ó, tem dois lugares, assim, é um veículo aí com duas vagas, né? Vou botar uns pontinhos para indicar essas vagas. Você pode, aí nessas vagas você bota vetores e aí esse veículo transforma esses dois vetores em um número que é o lado direito, tá? Então, se você tem dois vetores e eles trocam de lugar aqui, é a mesma coisa que o U e o V aqui trocarem de lugar no lado direito, e aí como o produto de números, tanto a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, vai dar a mesma coisa. Então, isso aqui eu acho que é tranquilo, né? A outra coisa que a gente pode observar se você pegar, por exemplo, você pega aqui um W também, desculpa, aqui é para ser melhor desenhado, né? Se você pegar assim W, um outro ponto ou vetor, né, de R2, tá? Aí se você fizer, a gente pode somar, então eu poderia fazer U mais V, W, tá? Eu afirmo que isso aqui vai ser igual ao produto de U com W mais V com W, tá? Então, o que é? Eu acho que eu já falei, mas esse U mais V é como se você pegasse o par U1, V1 e somasse com o par
Perdão, o 1 V1 não. Desculpa. O 2, que são as coordenadas do vetor U, mais V1, V2, que são as coordenadas do vetor V, ou do ponto V, tá? Como vocês quiserem. E isso aqui, como é que você soma isso aqui? Coordenada a coordenada. Então, é simplesmente o 1 mais V1 na primeira entrada e o 2 mais V2 na segunda entrada. Tá? É só isso. Então, se a gente olhar para o... Como é que você prova que essa igualdade aqui vale? Você pode, por exemplo, calcular separadamente o lado esquerdo e o lado direito e verificar. Tá? É bem tranquilo. Outra propriedade é a seguinte, né? Se você tem, por exemplo, um número real, vou dizer lambda, aqui um número real, aí você pode calcular lambda, um número real vezes um ponto, um vetor, né? Isso aqui é a mesma coisa, é só você multiplicar o número real em cada entrada aqui, então seria lambda U1, lambda U2, tá certo? Então essa é a definição desse produto aqui. Geometricamente está dilatando o vetor por um fator lambda, se o lambda é positivo, se o lambda for negativo, é como se você estivesse dilatando por módulo de lambda, o valor absoluto de lambda, e girando 180 graus, tá bom? Bom, então a última propriedade que eu queria mencionar é a seguinte, né? Se você tiver lambda U, produto interno de lambda U com V, é a mesma coisa que o número real lambda vezes o número produto interno de U com V. Meu telefone tocando aqui. Bom, tá. Isso aqui eu deixo para vocês verificarem, tá? No livro que vocês estiverem lendo sobre produto interno vai estar bem tranquilo verificar isso. Então agora a gente pode, munido dessas propriedades, a gente pode dar uma interpretação geométrica aqui do produto interno, né? Então, eu acho que eu vou inclusive aproveitar essa figura aqui para ganhar um pouquinho de tempo e vou imaginar aqui um triângulo. Desculpa aqui que a minha... Não, ficou muito ruim, peraí. Recuso. É difícil desenhar com essa... Ela não ficou muito melhor, não. Mas imagine um triângulo cujo um dos vértices do triângulo é a origem, o outro vértice é esse ponto de coordenadas U1, U2, e o outro é o ponto de coordenadas V1, V2, tá? E aí a gente tem a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos para um triângulo. Então, em alguns aspectos, você pode encarar a lei dos cossenos como uma generalização do Teorema de Pitágoras, onde agora o ângulo não é reto, né? É um jeito de olhar para essa lei dos cossenos. E o que ela diz, né? Ela diz que, por exemplo, você tem esse lado laranja e você tem o ângulo oposto, que é o teto, né? Então, basicamente, deixa eu desenhar lá embaixo, que eu acho que é melhor, né? Acho que é melhor. Vamos voltar aqui. Então, a gente tem como se fosse esse triângulo aqui, né? Aqui você tem o vetor U, aqui você tem o vetor V, e aqui você tem, você formou esse triângulo aqui, aqui é o ponto, é a origem, tá? É o ponto 0, 0. Às vezes também, gente, a gente chama de origem o zero, tá? É um jargão matemático. Eu vou introduzindo esse jargão aos poucos. Então, aqui é θ, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenha, vou chamar de, sei, A, B e C, né? Então, a lei dos cossenos vai dizer o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes
B e C. B e C e A são os tamanhos aqui dos lados, né? Vezes o cosseno de θ. Por isso que é chamada lei dos cossenos, né? Então, quando o θ é π sobre 2, 90 graus, o cosseno é nulo e você tem o teorema de Pitágoras, tá bom? Bom, e agora, né? O que a gente faz? Ó, agora, como é que eu quero relacionar aqui o B e o C com o U e o V, né? Então, vocês concordam que B ao quadrado, né, vai ser U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado. É a distância ao quadrado do ponto U, que tem coordenadas, lembrando, né? U1, U2, e o V tem coordenadas V1, V2, né? Então, ó, o B ao quadrado é 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado. O C ao quadrado é a soma dos quadrados aqui de V1 e V2. E quanto que seria o A, né? Aí seria a distância entre esses dois pontos, tá? Desculpa, o A ao quadrado, né? O A ao quadrado é a distância entre os dois pontos, a distância ao quadrado. Então, vai ser U1 menos V1 ao quadrado, mais U2 menos V2 ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos ver se a gente consegue agora usar essas expressões aqui do B, do C e do A, né? Os quadrados, para tirar alguma conclusão. Tudo bem? Então, vamos lá. O que vai acontecer, né? Se eu pegar aqui do lado esquerdo, então eu vou abrir isso aqui, ops, e vai ficar então 1 ao quadrado menos 2 V1 mais V1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado menos 2V2 mais V2 ao quadrado. Então, tudo isso aqui, ó, é o A ao quadrado, né? E pela lei dos cossenos, isso vai ser igual. Vou botar o igual descendo aqui, tá? Porque senão não vai caber. Igual. Então, B ao quadrado é o que está lá em cima, 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, e o C ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, menos 2BC cosseno θ. Tá? Bom, tem um cancelamento, né? Ó, esse 1 ao quadrado aqui, cancela com esse aqui, o V1 ao quadrado também, o 2 ao quadrado também, e o V2 ao quadrado também. Então, o resultado é que a gente fica com, depois desses cancelamentos, a gente, olha só, apareceu, tem um menos 2 aqui, né, multiplicando todo mundo. Aqui também tem esse menos 2. Então, eu poderia dividir dos dois lados por menos 2, tá? Me livrei desse menos 2. Então, do lado que eu vou chamar de esquerdo, vai ficar U1 V1 mais o 2 V2, que é o que a gente está chamando do produto interno de U com V, certo? Apareceu naturalmente aí. Isso aqui vai ser igual a BC cosseno θ. Mas a gente pode... Fica meio feio esse B e C, a gente tem que lembrar quem são B e C, né? Eu chamei B e C
O tamanho de U, vamos dizer, desse vetor é o segmento, aqui eu vou chamar isso de tamanho de U, e esse aqui do tamanho de V, tá? Então, o B, a gente pode pensar assim, ó, o B é a mesma coisa que você pegar e fazer a raiz quadrada do produto de U com U. E o C é a mesma coisa que eu pegar a raiz quadrada do produto de V com V. Por quê, né? Porque, ó, se eu botar aqui, por exemplo, o U com U é o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. É a distância ao quadrado da origem até esse ponto U, certo? Então, por isso que aparece a raiz quadrada aqui, tá? Tudo bem? E isso aqui, gente, a gente tem um símbolo aqui que a gente chama de tamanho de U, ou norma de U, e aqui é norma de V, tá? Então, eu estou introduzindo esse símbolo aqui, tá? Que é como se, o mesmo símbolo de módulo, né? Tem alguns livros, tá? É só um comentário sobre notação. Ah, desculpa, antes de fazer esse comentário, ó, esse lado aqui esquerdo é o produto de U com V. E esse lado direito, introduzindo essa notação, vai ficar a norma de U, norma de V, cosseno θ, tá bom? Então, aqui a gente tem a interpretação geométrica. Produto interno de U com V é o tamanho do vetor U vezes o tamanho do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Isso é importante. É muito mais importante vocês saberem o que significa geometricamente do que saber a fórmula, tá? Porque na hora de pensar, a fórmula você vai usar na hora de fazer algumas contas, tal, mas na hora de pensar produto interno, é bom saber o que você está fazendo. E agora um pequeno comentário sobre notação, tá? Então, notação, maneira como os matemáticos, os cientistas escrevem as coisas, né? Isso, infelizmente, não é sempre padronizado, como também nos países as pessoas usam moedas diferentes, sistemas de unidades diferentes, né? Tem aquelas jardas, polegadas, e aí fica essa confusão toda, né? Mas, enfim, a gente consegue mais ou menos passar de uma moeda para outra, de um sistema de unidades para outro, e de uma notação para outra, tá? Então, em alguns livros, vocês vão ver que o produto interno vai ser, em vez de você fazer como eu estou fazendo aqui, eles botam uma bolinha, assim, tá certo? Alguém acho que já comentou, né? Também tem livros que os vetores, eles vão botar uma setinha, assim, tá? Então, vocês podem ver todas essas variações aí de... Isso aqui é uma notação para produto interno. Se você estiver lendo um livro e aparecer uma bolinha em vez disso aqui, não se preocupe, é a mesma coisa, tá? Outra pequena variação é que, às vezes, para você escrever a norma de um vetor, nos livros eles usam 2 barrinhas de cada lado, tá? Eu vou usar uma barrinha, porque assim eu vou economizar muito tempo e os matemáticos gostam disso, de economizar tempo. Tá? Então, não acho que vale a pena ficar toda hora fazendo 2 barrinhas. Tá? Mas se você estiver lendo um livro, se você quiser escrever com 2 barrinhas, não tem problema nenhum. Eu aceito se você, numa prova, usar essa notação em vez dessa notação, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Vou continuar mais um pouquinho. Talvez fazer um exemplo aqui. Um exemplo envolvendo essa noção de olhar os pontos do plano como vetores também, né? Então, deixa eu ver.
Eu vou pegar e considerar... Devia ter feito isso no GeoGebra, mas, enfim, agora não vou tentar fazer, a gente vai perder muito tempo. Eu acho que eu vou deixar isso aqui como um exercício, na verdade, tá? Que a gente discute com calma. Mas a ideia é a seguinte, ó. Vou fazer parte e o resto eu deixo como exercício. Então, aqui vocês pensem no círculo de equação x² mais y² igual a 1. Tá bom? O círculo mais simples que a gente consegue imaginar. E aqui eu vou considerar um polígono regular inscrito no círculo. Tá, então, por exemplo, vou desenhar aqui um quadrado, né? Um dos vértices vai ser aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, aqui, por exemplo, um quadrado. Claro que não vai sair bem quadrado, né? Tá, então isso aqui com N lados, tá? Então, polígono é regular, né? Todos os lados têm o mesmo comprimento e todos os ângulos também têm a mesma medida, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui para um desenho muito mal feito para n igual a 4. Mas você pode botar 5, 6, 20 mil, quantos lados você quiser, tá? Vamos considerar essa situação. Aí eu vou chamar esses vértices, tá? Então, sejam P0, eu vou botar sempre chamar de P0 esse vértice, que é o ponto 1, 0, tá? E aqui você tem, nesse caso, assim, P1, P2, P3, tá? Então, P0 até P1 até Pn-1, tá? Termina com índice n-1 porque eu comecei do zero. Então, eu tenho n pontos, são os vértices, tá? Sejam esses pontinhos os vértices. Aí eu queria que vocês mostrassem o seguinte. Mostre que quando você soma todos eles, P1 mais P2, etc., até o Pn menos 1, isso aqui dá um vetor nulo, 0, 0, 0, que é a origem, tá bom? Então, esse é o exercício. E aí, eu vou só fazer um comentário que é o seguinte, aqui eu acho que tem dois casos aqui que vocês podem analisar separadamente. O número de lados, se n é par, né? Se n não é par, né? É ímpar. Então, quando você tem um número par de lados, como eu fiz aqui na figura, parece mais ou menos simples, né? De mostrar que, olha, se eu tenho esse ponto aqui, o P0, e eu tenho aqui o P2, aqui no caso seria menos 1, 0. Então, quando eu somo o P2 com o P0, esse menos 1 cancela com o mais 1. E aqui o P1, né, que seria 0, 1. E o P3 aqui seria 0, menos 1. Então, quando eu somo o P1 com o P3 dá 0, o P2 com o P0 dá 0. Então, se eu somar P0, P1, P2 e P3, vai dar 0. Certo? Então, quando o número... vocês podem pensar assim, 6 lados, 8 lados, número par de lados, você tem uma simetria. Por exemplo, se você tem um vértice aqui do polígono, quando o n é par, você vai ter um vértice oposto aqui, e quando você somar esses dois caras opostos, cancela, tá?
Então, vocês podem tentar melhorar um pouco esse argumento e realmente provar que para o n par você tem um ponto e um simétrico aqui, que esses dois se cancelam quando você soma. Tudo bem? Então, esse caso aqui, você pode pensar assim, por simetria, você rapidamente vê que isso deve ser verdade. Mas no caso ímpar, é um pouquinho mais sutil, porque, por exemplo, eu não vou conseguir desenhar direito, mas vamos pensar aqui. Tem um círculo, aí vamos supor que eu tenha... bom, não vou conseguir desenhar, então é melhor não tentar... Eu vou fazer um cara de 5 lados, mas eu vou fazer um cara de 3 lados, tá? Imagina que esse triângulo que eu estou desenhando, bom, imagine primeiro que ele é um triângulo, né? E depois que ele é um triângulo equilátero. Tá, esse cara aqui. Tá? Imagina que todos os lados são iguais, todos os ângulos são 60 graus, tudo bem, né? Então, esse aqui é o centro do círculo, é como se eu estivesse somando esse cara com esse. Então, nesse caso, você pode pensar, não tem um simétrico, tá certo? Esse cara aqui, se eu girar 180 graus, eu vou cair aqui e não tem um ponto do triângulo aqui, tá? Então, quando o número de vértices é ímpar, essa simetria não tem essa simetria de passar de um ponto para o seu oposto, vamos dizer assim, né? E aí como é que você faz? Aí, por exemplo, para o n igual a 3, você pode usar até trigonometria, alguma coisa, você conhece esses ângulos aqui, né? 120 graus, tal, e aí, por exemplo, você pode somar esses dois aqui, as partes, vamos dizer, as componentes horizontais aqui desses dois vetores, por exemplo, vou chamar esse cara de P1, P2 e P3. Eu estou sendo meio incoerente com a minha anotação acima, mas me desculpem, tá? Por exemplo, quando você soma o P1 e o P3, as componentes horizontais aí, parece do P1 e P3 se cancelam, mas as verticais não se cancelam. E aí a ideia é que se tudo fosse, você fizer a coisa direitinho, quando você somar o P1 e o P3, você vai ter menos P2. E aí, quando você somar com o P2, cancela, tá? Mas imagine que isso aí... como é que você formaliza isso, né? Porque você tem que mostrar que quando você soma esses dois caras aqui, você tem esse ponto aqui, dá uma conta, né? E é um argumento que, por exemplo, se você tiver 37 lados, né? Como é que vai ficar? Como é que você vai fazer essa conta aí? Vai calcular todos esses ângulos? Será que é a maneira, vamos dizer assim, mais inteligente de se fazer isso? Ou será que existe algum argumento mais geral que mata assim, encerra, né, a discussão? Tá? Então, eu queria deixar vocês com esse exercício. Para n par, vocês tentarem realmente detalhar esse argumento de simetria, e beleza? E para o n ímpar, pensar como é que você faria, tá? Como é que você faria? Eu acho que é um bom exercício para vocês entenderem um pouco a geometria e olhar pontos como vetores, somar pontos. Tudo bem? Então, eu vou parando por aqui e a gente discute na nossa aula síncrona. Ok.